é que se pode ser purificado e entrar no reino dos céus. Então, como podemos nos libertar verdadeiramente do pecado e ser levados por Deus para o reino dos céus? O Senhor Jesus, na verdade, já nos disse a senda para a purificação. Vamos ler alguns versículos da Bíblia para entender isso. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem quem o julga. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Nos últimos dias, Deus realizará uma outra etapa da obra. Julgamento a começar pela casa de Deus. Isso é para salvar aqueles que creem sinceramente no Senhor e acolhem sua volta. As Escrituras afirmam: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Isso significa que Deus executará a obra de julgamento expressando a verdade por meio de suas palavras. Ele guiará as pessoas a entender e entrar em toda a verdade, usando essas verdades para nos julgar e purificar. O objetivo é remover completamente nossa natureza pecaminosa de dentro, capacitando as pessoas a se libertar completamente do pecado, escapar da influência de Satanás e alcançar a salvação plena. Talvez isso seja muito diferente do que muitas pessoas imaginam, não é? Quando se menciona julgamento, as pessoas muitas vezes pensam em condenação e punição, acreditando que, quando o Senhor voltar, Ele julgará Satanás, os diabos, os malfeitores e aqueles que resistem a Deus. Então, quando as Escrituras nos dizem que o julgamento deve começar pela casa de Deus, isso significa que seremos condenados e punidos? Na verdade, não é como as pessoas imaginam. Vejamos as seguintes Escrituras para entender que, pelo poder de Deus, sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Porque, quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. As Escrituras dizem: a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, e aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esses versículos indicam claramente que, quando o Senhor voltar nos últimos dias, Ele trará outra parte de sua salvação. Essa salvação se refere à obra de julgamento por palavras que Deus realizará quando Ele voltar nos últimos dias. A frase "sem pecado para a salvação" significa que, quando o Senhor voltar, Ele não mais servirá como oferta pelo pecado para a humanidade, levando nossos pecados, nem condenará diretamente a humanidade. Em vez disso, Ele executará a obra de julgamento por palavras para purificar e salvar todos os que acolhem sinceramente sua volta. Essa obra capacitará as pessoas a se libertar completamente do pecado, a se livrar dos seus caracteres corruptos e a fazer verdadeiramente a vontade de Deus.
qualificando-as, assim, para entrar no reino dos céus. A partir disso, podemos ver que o julgamento de Deus por palavras nos últimos dias não é condenação e punição. Pelo contrário, a obra de julgamento de Deus nos últimos dias é o estágio mais crucial e importante em sua obra de salvar a humanidade. Ela determina se as pessoas podem ou não entrar no reino dos céus. Se as pessoas perdem esse estágio crucial da obra e não aceitam o julgamento de Deus nos últimos dias, elas não podem ser purificadas. Então, todos os seus esforços ao crer em Deus terão sido em vão, e elas terão desistido no meio do caminho, para sempre desqualificadas para entrar no reino de Deus, e sua fé em Deus será considerada um completo fracasso. Isso seria de facto um arrependimento para toda a vida. Vamos ler outra passagem para obter ainda mais clareza sobre isso. Embora tenha vindo para o meio dos homens e feito muita obra, Jesus apenas completou a obra de redimir toda a humanidade e serviu como oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter corrompido por Satanás. E assim, depois que o homem teve seus pecados perdoados, Deus retornou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um âmbito superior. Todo aquele que se submete a seu domínio há de desfrutar de uma verdade mais elevada e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. A obra do Senhor Jesus foi a de redenção. Desde que creiamos nele, nossos pecados são perdoados. No entanto, como nossa natureza pecaminosa não foi limpa, ainda não conseguimos parar de pecar e continuamos a viver em pecado. Portanto, nos últimos dias, devemos aceitar a obra de julgamento. Por meio dessa obra, podemos ser limpos de nossa natureza pecaminosa, não mais ser presos pelo pecado e poder parar de pecar. Somente então ganharemos liberdade verdadeira e entraremos no reino de Deus. Esse não é um âmbito mais elevado? É por isso que a obra de julgamento é tão importante, pois é a única senda para entrar no reino dos céus. Se uma pessoa não aceitar a obra de julgamento de Deus, ela nunca poderá entrar no reino de Deus, mesmo que creia no Senhor por toda a sua vida. Irmãos e irmãs, vamos agora considerar uma questão. Se apenas aceitamos a redenção do Senhor Jesus e não aceitamos a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, podemos entrar no reino dos céus? Não. A obra do Senhor Jesus apenas perdoou nossos pecados. Não removeu a raiz do pecado dentro de nós. Precisamos que Deus volte para realizar a obra de julgamento para nos limpar. E só então teremos a oportunidade de entrar no reino de Deus. B. Cremos no Senhor Jesus e nossos pecados são perdoados. Quando o Senhor voltar, poderemos entrar diretamente no reino dos céus. A resposta correta é A. Não, a obra do Senhor Jesus apenas perdoou nossos pecados. Não removeu a raiz do pecado dentro de nós. Precisamos que Deus volte para realizar a obra de julgamento para nos limpar. E só então teremos a oportunidade de entrar no reino de Deus. Você respondeu corretamente?